Que Deus abençoe a sua vida. O programa Hora do Milagre está entrando no ar. Você vai acompanhar nesse programa pessoas que, através da presença de Deus, do encontro com Deus, tiveram as suas vidas transformadas. E nós temos encontrado pessoas diariamente na igreja que chegam para nós e dizem: pastor, eu não sei o porquê que a minha vida não sai adiante. Eu faço de tudo, eu busco fazer tudo corretamente, mas ainda assim eu não vejo o resultado. Nós estaremos falando para você qual é o motivo, o porquê que a sua vida não sai adiante. Está escrito na palavra de Deus que muitos querem ser filhos. E para que você seja filho, você tem que receber exatamente o que tem lhe faltado. Se você está enquadrado nessa situação de querer ver o resultado e não estar conseguindo ou sabendo, entendendo o porquê que você ainda não tem o tão esperado resultado que você tanto espera, que é a paz interior. Nós vamos a um intervalo agora e você pode nos ligar, nos enviar uma mensagem de texto, pode ser por voz, utilizar o mesmo número no seu aparelho para enviar uma mensagem pelo WhatsApp também, 020 7272 1010, esse é o número que você pode participar conosco. Vamos ao intervalo e já voltamos com vocês. Minha criação foi um tanto que complicada, pode dizer assim, dolorida. Meu pai era um tanto que violento. E outra, ele não nos chamava pelo nome, ele chamava por assobio, como nós fôssemos um cachorrinho dele. E em mim criou um coração de ódio, um coração de revolta. E eu jurei para ele que eu crescesse eu ia matar ele. Aquele ódio que tinha em mim se extenuou. Nesse dia ficou nítido em mim, eu babava, espumava. Depois eu compreendi que foi a minha primeira incorporação. E eu peguei a faca, né? Hoje eu sei porque, incorporado, falei: você nunca mais me encosta a mão, encosta a mão minha, eu te mato, desgraçado. Nesse dia consecutivo que eu puxei a faca lá, a minha mãe já frequentava um terreiro que tinha. Aí, como ela viu aquela situação, ela me levou nesse terreiro. Chegando lá, o próprio pai olhou para mim e falou: nossa, você tem uma aura muito grande, você tem que desenvolver. Eu estou precisando de um que nem você para minha equipe, para me ajudar. Assim, quando eu cheguei lá. Tanto foi que no dia seguinte, já estava lá. E com 16 anos para 17, eu abri o primeiro centro. Eu deixei aquele pai de santo e já abri um centro. Começava atendimento 18h15. Né? Era horário, não era 18 horas, era 18h15. Que é a hora do tremoço das entidades, que se diz. Né? Então, da evolução, 18h15 da sexta-feira. E o que saía dos meus lábios, incorporado com as pessoas, acontecia. O serviço mais pedido era o financeiro e sentimental. Era cobrado. Por quê? Incorporado ali, era uma cachaça da melhor, era o uísque do melhor, e tinha o charuto que vinha, era charuto cubano realmente, não era qualquer charuto. Então, ou seja, o gasto era grande. Tanto é que na região nós tinha ali 5 centros. E o que sempre estava cheio era o meu. Classe mais pobre, chama-se de burrinho. A classe média, né, chama-se de meu cavalo. E a classe nobre, meu aparelho. Muitas pessoas não tinham nem alimentação em casa. Mas o trabalho a 5 mil, a pessoa ia lá, corria, fazia, acontecia. E tem uma situação, as entidades, digamos assim, ludibriavam as pessoas, então aquilo que ela achava que era bom, depois tornava-se maldição. Só que toda aquela maldade que eu pratiquei ficou acumulada. E isso veio a minha cobrança. Né? Então, quantas famílias não foram destruídas? Quantas almas não foram ceifadas? Quanta, perdão da palavra, maldição não foram feitas na época? E tudo isso retornou para mim. Comecei a perder tudo. Para quem tinha 3 comércios, para quem tinha 3 imóveis, tinha uma família e tanto, né? A minha antiga esposa cabeleireira, foi se perdendo tudo. Os trabalhos que eram feitos não tinham mais resultados como era outrora. Perdi as casas, são 3 casas, do valor de hoje, a mais barata lá, R$500 mil. E fui o quê? Comer lixo de rua. Literalmente virei mendigo. Então, poxa, o Marcos, que era conhecido,
Você entendeu? Pô, as pessoas via, eu rasgava saco de lixo na rua para comer alimentação, pegar alimentação. Muitas pessoas que têm pós-conhecimento, polilíngues, bilíngues, professores, mestrados, ali jogados na rua. Será que não teve ninguém daqueles ali o qual o trabalho executado foi para aquela pessoa? Eu fiquei babudo, sujo, fedido, aquilo outro. Para quem sempre estava higienizado, bonito, babudo, sujo, fedido, fiquei reconhecível. E fiquei igual uma entidade que incorporava em mim. Foi que um dia, foi ali perto da antiga rodoviária, né? Eu tava parado ali e tudo mais, assim... Aí, Marcos, filho? Marcos, filho? Eu olhei meu pai, ele tava diferente. E eu vi que ele tava diferente. Falei, olha, eu quero levar você num lugar. E me levou na Universal. Eu lembro muito bem, nitidamente até hoje, foi na Barão de Jaguara, tá? Quando tava começando em Campinas, em 92. Tá? Poxa, filho, olha, foi uma coisa assim inexplicável, gostosa. Quando eu entrei ali, já senti algo diferente. Só que eu estava carregadíssimo. Eu encontrei um lugar ao qual a minha alma, o meu espírito se sentia bem, se sentia realmente desenvolto, como a entidade achava que era lá atrás. Mas agora é diferente, eu vi a luz. Eu ganhei a primeira coisa mais gostosa da minha vida, que foi a Bíblia que ele deu para mim. Tem até hoje comigo lá, tá rasgadinha, antiga, né? Que faz 29 anos que eu tenho. Houve o quê? Guerra ferrenha, da luz contra as trevas. Uma batalha, olha, a batalha grandiosíssima. Porque as entidades não queriam me perder e o Espírito Santo está me convidando. Só que aí tem uma grande diferença. A entidade, ela me subtraiu. Só que o Espírito Santo me convidou. Então, quer dizer, me deu opção. Eu não fui obrigado. Então, foi essa maravilha que entrou em mim. Que eu vi aquela singeleza, aquela luz, aquele brilho. Poxa, eu fui convidado. Eu que me considerava como nada nesse mundo, como um lixo, como nada. Poxa, está sendo convidado por algo maravilhoso. E isso que me deu aquela força para ir em frente. Por isso que eu batalhei mesmo contra entidades. Falei, eu não quero você. E era ameaçar o tempo todo. E qual que foi a palavra de ordem que o pastor me disse? Marcos, a libertação vem daqui. O milagre acontece de dentro para fora. Eu falei, como é que é? Vem daqui e fala, porque o nosso Deus, Jesus, ele fala aqui. E quem que pode ter transformação é você. A força está em você. O querer está em você. Então, essa palavra de vida me alimentou. E aí eu também posso, falei, entidade, a partir de hoje, naquela sexta-feira, você nunca mais toma esse corpo não é seu. Essa vida não é sua. Como está escrito hoje, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E aí foi me falado tinha se batizar nas águas e ter o Espírito Santo. Falei, Espírito Santo, quem é esse? Eu quero o Espírito Santo. Então realmente me batizei, vi uma nova criatura em mim, falei, maravilha, agora eu vou buscar o Espírito Santo. E não demorou, né? Eu quero o Espírito Santo, eu quero o Espírito Santo, eu quero o Espírito Santo. Poxa, em domingo foi quando eu tive um encontro com o Espírito Santo, sabe? A gente não esquece a música, o horário, o local, sabe? É um gozo na alma, né? Uma alegria imensa, uma mistura de sorriso e lágrima. Literalmente, uma luz, uma paz interior, né? Se eu tenho vontade de falar para todo mundo de Jesus, e não foi uma emoção, que difere de emoção. Foi um encontro real e verdadeiro. E daquele dia em diante, houve uma grande transformação, uma alegria no meu ser. Abre-se os olhos espirituais, abre-se a visão espiritual. E como é ensinado, quem mais tem interesse em habitar em nós? É o Espírito Santo. E quando há essa sede, então, seja, é de espírito para espírito, é do espírito humano para o Espírito nosso Deus. Plantei o bem e foram boas colheitas. Tenho um casamento abençoado, moramos em nossa casa própria, uma boa casa. Meu pai, ele faleceu. Mas até então, ele estava no Universal e eu creio que ele faleceu salvo. E outra, o Espírito Santo reflete em nós, sabe? A luz do Senhor Jesus é conosco. Aonde a gente vai, graças a Deus, sempre há alma carente, sempre temos a palavra de Deus para dizer, por quê? Estamos em comunhão com Deus. E o que
que Ele nos dá em troca para a gente? A palavra dele para levar a vida àqueles sofridos e também estão perdidos. Muito bem, estamos de volta e você acompanhou aí esse intervalo, esse testemunho, né? Dessa pessoa que, através do encontro com Deus, ela mudou a situação dela. De dentro para fora, essa transformação não foi alcançada através de um conhecimento humano, mas através da fé. Você acompanhou que ela teve o antes de sofrimento, de angústia, tristeza, depressão, problemas físicos ou espirituais. Porque você tem que entender uma coisa. O Espírito Santo, ele quer habitar dentro de você. Mas para que ele habite dentro de você, você tem que dar o lugar. Você tem que dar a oportunidade para que o Espírito Santo habite no seu coração. Para que isso aconteça, você tem que se esvaziar. Esvaziar das suas angústias, esvaziar do seu coração das tristezas, esvaziar dos traumas, né? Assim como o testemunho, ela falou do início, de como ela chegou, dos problemas que ela enfrentava, das dificuldades que ela tinha, os pensamentos que passavam na cabeça dela, tudo fruto, resultado de um passado de sofrimento. Mas quando ela abriu o coração dela e ela se despojou diante de Deus, ela abriu o coração dela e ela entregou ali todas as ansiedades que ela tinha, as preocupações, ela aprendeu a perdoar. Talvez, meu amigo, você está tendo dificuldade em perdoar. Você, inclusive, você não gosta de ouvir falar nesse assunto. Você não quer, você gosta de evitar, prefere evitar esse assunto. Mas saiba que quando você perdoar, você vai se libertar. A libertação vai acontecer na sua vida. E aí o Espírito Santo vai ser capaz de fazer a obra dele. Lembra que no início eu falei o porquê que a vida de muita gente não é completa, ainda que ela venha à igreja e cumpra muitos compromissos, seja com as correntes de oração, seja com os propósitos, mas ainda tem a sensação de que lhe falta algo. É o Espírito Santo. O Espírito Santo é o único capaz de nos fazer filhos. Você vai deixar de ser escravo, você vai deixar de ser servo, servo de si mesmo, servo de outras pessoas, para ser filho de Deus. Vamos para mais um intervalo. Já voltamos com vocês. Meu nome é Franceline Miller, eu tenho 42 anos. Na minha infância, eu via vultos, eu ouvia vozes, e isso não era só ouvir, era palpável, era como se eu estivesse num filme de terror. Estou tentando fazer o meu melhor e mesmo assim não tá me preenchendo, ainda há um vazio dentro de mim. Então, eu tentei 3 ou 4 vezes o suicídio, né, consecutivos, né? Só que quando eu tinha 12 anos, o meu pai tentou suicídio. E daí, quando eu escutei, eu estava no quarto já deitada, eu e minha irmã, de repente eu escutei um grito da minha mãe. E eu corri para ver o que era. Quando eu cheguei na garagem, o meu pai estava pendurado. E 3 vizinhos pularam a grade e conseguiram tirar o meu pai de lá e fizeram massagem cardíaca nele para ele voltar, porque ele já estava desmaiado já. Eu cheguei a questionar Deus, né? Falei assim, mas para que eu estou aqui? Para que eu nasci? Para que eu vim nesse mundo, né? Se a gente tem um objetivo de vida, então me mostra, Deus, né? Para que eu nasci? Eu cheguei em casa um dia, liguei a televisão e daí tava lá um bispo falando na televisão. Você que é vítima do mal, você que tem pensamentos de suicídio,
né? Você já tentou suicídio? Alguém da sua família já tentou suicídio? Eu falei, nossa, mas ele sabe tudo da minha vida, né? E ali eu falei assim, não, eu vou anotar esse endereço e eu vou lá. E buscando por mim, acabei libertando eu e o meu pai junto, né? Tanto é que daí depois o meu pai não pensava mais em suicídio, e daí foi se libertando de outras coisas também ruins da vida dele, né? E por último, o meu pai também, a gente conseguiu trazer ele algumas vezes na igreja antes de ele falecer. Ele falou assim, nossa, eu me sinto tão bem aqui, né? Abraçou assim com força a gente, né? Então, a gente conseguiu trazer Deus, a luz para a vida dele, né? Também, assim como Deus fez com a minha vida. Não há vida sem o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que direciona os meus pensamentos, aquilo que eu vou falar, a expressão do meu rosto, os meus sentimentos. O Espírito Santo é a minha vida. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, essa pessoa que se encontra angustiada, aflita, meu Pai, porque ela, na mente dela, ela faz de tudo, ela tem feito de tudo o que ela pode para sair adiante, mas ela não tem visto o resultado. Tudo porque nós sabemos, está escrito na Tua Palavra, a ausência do Espírito Santo, a ausência do Teu poder, a falta do novo nascimento, impede a pessoa de entender a essência de Deus, da palavra de Deus. Então, meu Pai, eu te peço que todos aqueles que estão em oração agora comigo, estão pedindo em favor de serem renovados, de serem fortalecidos, de serem batizados com o Espírito Santo, eu te peço, atende essa oração e mostra para ela o que ela tem que fazer, o que ela tem que entregar para que ela possa receber. Eu te peço isso, consagra esta água. Todos aqueles que se encontram aflitos, angustiados, oprimidos, sejam livres, em nome de Jesus. Beba da água agora, seja abençoado. Graças a Deus. Pela fé você está livre. Você pode respirar fundo aí onde você está. Respire fundo. E tenha certeza de que Deus, Ele é contigo. Lembre-se de que cada domingo, às 10 da manhã, aqui em Finsbury Park, nós temos reuniões especiais, voltadas para você, para a sua família, para a sua vida espiritual. Coloque de lado seus compromissos, seus afazeres e priorize a Deus como o primeiro na sua vida. E tenha certeza que todas as outras coisas serão acrescentadas. Pode ter certeza. Nós ficamos por aqui. Que Deus abençoe a todos e até lá. Está ouvindo o barulho dos fogos? Sim, mais um ano está terminando. E para esse novo ano que se aproxima, o que você tem preparado? Nesse período, se encher de expectativas e traçar novos planos para o próximo ano se tornou um hábito muito comum entre a maioria das pessoas. Mas analisando bem, nada é muito diferente dos anos anteriores. Não é mesmo? Perdas, fracassos, desilusões, tristezas. Essas dificuldades e problemas têm permanecido ano após ano e você tem se perguntado: como posso ter uma vida diferente? Embora estejamos nos aproximando dos últimos dias desse ano, ainda há tempo de você reagir e provocar a transformação de vida que tanto espera. Vem aí a Vigília da Virada, sábado, 31 de dezembro, às 10 da noite. Uma oportunidade para colocarmos Deus à frente de tudo no ano novo que se iniciará. Em Kilburn,
234 Kilburn High Road, NW6 4JR.